Irmãos, graça e paz. Eu quero falar um pouco sobre o livro de Apocalipse. Apocalipse, o livro das revelações. Vamos ler Apocalipse, capítulo 1, do 1 ao 3. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. Então, só até o versículo 3, capítulo 1, do 1 ao 3. Eu quero trazer uma introdução com respeito a esse livro. Esse livro que é pouco pregado e também pouco ensinado em nossos dias. Esse é um livro pertinente que deveria nos nossos dias estar sendo pregado e ensinado. Há uma grande omissão com respeito a esse livro e ao conteúdo que está aqui, que são as revelações de Deus. Essas revelações que Deus deu ao seu Filho Jesus Cristo, o qual ele deu ao seu anjo, e o seu anjo passou a João, e João passou aos líderes da igreja que estavam na província da Ásia. O livro de Apocalipse, então, é um livro pertinente para os dias de hoje, porque estamos vivendo os tempos de dificuldades, tempos de crise, tempos de grande manipulação, porque a manipulação está aí na sociedade, enganando a muitos, mas também tempos de mentira, de engano, tempos de crise por todos os lados, e também crise na religião. Há uma crise espiritual. E Apocalipse fala das revelações de Deus, das coisas que em breve deve acontecer. Não que por acaso irá acontecer, né? Que talvez irá acontecer, né? Se um dia desses pode vir a acontecer. Não, em breve há de acontecer, porque são revelações de Deus que ele deu ao seu Filho Jesus Cristo. Então estamos vivendo tempos difíceis, mas tempos que deveríamos, enquanto cristãos, sermos exortados e ensinados em Apocalipse, com esse livro maravilhoso, esse livro que fala da visão de Cristo, da consumação das eras, que mostra a teofania. O que é uma teofania? É uma manifestação de Deus, uma aparição de Deus. Temos orientação nesse livro, temos aflições,
fala-se de trombetas, fala-se da alegria eterna, fala-se das 7 igrejas, porque são um livro dos 7, porque mostra que é um livro de símbolos, 7 estrelas, 7 igrejas, 7 lâmpadas, 7 espíritos, 7 selos, 7 candeeiros, 7 taças, 7 colinas. É o livro do 7. E 7 é o número da perfeição, da completude ou totalidade. Então aqui nesse livro há muito simbolismo, porque quando se fala de Apocalipse, ou a palavra Apocalipse, ou revelação, mostram símbolos. Então, um livro que fala de coisas simbólicas, para nos ensinar, trazer entendimento. Esse livro é um livro muito pertinente para os nossos dias, os quais, como eu já disse, têm sido negligenciado, tanto nas pregações de púlpito para os membros, e como também negligenciados em termos de escolas bíblicas, de um ensino em uma sala de aula. É um livro, ainda que seja até de difícil compreensão, mas não é impossível ainda compreendê-lo. Porque temos um Espírito que nos abre o entendimento, que nos ilumina a mente, para nos esclarecermos o que está escrito nesse livro de revelação e da revelação de Deus, o qual ele concedeu, ele deu a Jesus Cristo, o seu Filho. Essa palavra revelação significa tirar o manto. Isso é descobrir, tirar o véu, tornar claro algo obscuro. E também significa trazer um mistério à luz da compreensão. Então, revelação que é da parte de Deus, que emana de Deus, porque Deus é a fonte de toda a sua revelação. Ainda que é só uma revelação, é Cristo Jesus, mas também temos apocalíptico. Ele traz luz ao nosso entendimento, traz luz à nossa compreensão. E essa luz desse entendimento, dessas revelações, é por meio do Espírito Santo que habita em nós, que habita em mim, habita em você, habita em todos nós, nos trazendo luz ao nosso entendimento, à nossa compreensão. Então isso é trazer um mistério à luz da compreensão. Todos podemos compreender esse livro. Todos nós podemos compreender o que está aqui pelo o iluminado Espírito Santo em nós. É um livro importantíssimo. João aqui, quando ele recebe essas revelações, ele está na ilha de Pátimos. Isso é lá no mar Ageu. Lá no mar Ageu. Atualmente essa ilha pertence à Grécia. Mas na época de João foi propriedade do Império Romano na Ásia Menor. Então era um local, ou um dos locais na época, para onde eram banidos, afastados os ofensores públicos e presos políticos da sua época.
Esse livro de Apocalipse foi escrito por João no ano 93 depois de Cristo. Esta é a sua época, a sua data. Cristo é aquele que revelou a João por meio do seu anjo. Olha o que diz aqui: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar. E que ele, olha só, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João. Então, ele expressou a João por meio de um anjo. Então, foi de Deus para Cristo, de Cristo para o seu anjo, que a palavra anjo aqui no hebraico é malar, isso é um mensageiro, que ali ele passou a João, e João passou às igrejas, ou aos líderes da igreja, para que fosse lido. Mas antes, João, ele escreveu, ele relatou tudo o que lhe foi revelado, aquilo que ele viu e ouviu. Então ele viu, teve visões, mas também ouviu. Então era alguém que tinha uma visão sensível, apurada, mas uma visão espiritual, para ver de fato aquilo que Deus lhe mostrou. Mas também ele tinha uma audição sensível, porque ele ouviu da parte de Deus por meio de Cristo. Então ele tinha visão e uma audição espiritual. Esses sentidos espirituais em sua vida estavam sensíveis, aguçados espiritualmente dizendo. Ele teve o privilégio de tanto ter a visão como a audição aguçada, espiritualmente dizendo. E fala que, nesse livro, fala que Cristo irá voltar. Fala da vinda de Cristo, da vinda do Messias. Quando falamos de Cristo, vem do grego, Cristo, ou Christos, do grego, que significa o ungido, o enviado, o aquele que é o Filho de Deus. Mas no hebraico também é a mesma coisa, que é o Messias, ou Mashiach, que é o ungido, o enviado. Né? Então aquele que era rei dos reis. Esse é o significado da palavra Cristo. E ele virá, o Messias virá, o rei voltará. Então a sua vinda está mais próxima do que naquela época em que João escreveu esse livro. O versículo 8 diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é o Alfa e o Ômega. Quando fala de alfa e Ômega, são as letras do alfabeto grego, porque foi traduzido do grego para a nossa língua portuguesa. Manteve as letras do alfabeto grego. Mas só que esse grego aqui já foi traduzido do hebraico, do hebraico para o grego. Mas só que não foi mantida, ou não se manteve as duas letras do alfabeto hebraico, que no original, porque quando Jesus está falando aqui com João, o próprio Cristo, ele está falando com um judeu. Porque quando Jesus ele nasceu, quando ele veio em carne,
Ele nasceu em Judá, Belém de Judá. E ele falava a língua, então, do seu povo, que é o hebraico. Ainda que também entre o povo se falava o aramaico, que é uma língua aparentada do hebraico, mas quando se falava de escrituras, lá na sinagoga, quando estava sendo ensinada as escrituras, então ali era ensinado na língua hebraica. Ainda que entre o povo se falava aramaico. Então aqui quer dizer que eles quis dizer assim, que ele era o Aleph e o Tav, a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Porque Jesus está falando com João, que também era um judeu. Não está falando em grego. Ainda que também na época o grego também era falado. Era o latim, o hebraico, o aramaico, mas também havia o grego. Mas ele está falando com um judeu. É a mesma coisa. Quando dois brasileiros eles estão em terras estrangeiras, quando eles se encontram, eles não vão falar na língua daquela terra onde eles estão. Eles vão falar em português. E isso é claro. E isso é óbvio. Então, logo Jesus estava falando com João em hebraico. Então, deveria se manter o original. Aqui no versículo 8, desde ele falar, então, eu sou o alfa e o ômega, deveria se falar, eu sou o Aleph e o Tav, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, que é o Aleph, e a última letra do alfabeto hebraico, que é o Tav. Porque ele está falando com o judeu. E Jesus, ele nasce e fala a língua do seu povo. E é um livro muito interessante, então, de ser estudado nos seus originais, de ser vivido, de olhar para as épocas dos seus acontecimentos e o que está acontecendo hoje, nos nossos dias atuais. Porque aqui fala também do anticristo, do falso profeta, das bestas, a besta da terra, a besta do mar. Que essa besta da terra ela está ligada ao falso profeta. Essa besta do mar a um líder mais político. Então é um livro muito interessante de ser estudado. Pena que pouco nós lemos, pouco nós estudamos, que é um livro também que nos mostra esperança. Esperança para os salvos, para os santos em Cristo Jesus. Mas os tempos estão próximos. As coisas estão aí. Então devemos olhar para Apocalipse e para os acontecimentos desta era atual. Como, por exemplo, a política desestabilizada e corrompida, crise financeira, ideologias que estão aí se apresentando e sendo ensinadas a cada dia, né? Que vão contra Deus e contra a sua palavra e contra o seu Filho Jesus Cristo. E quando falamos de ideologias, falamos de ensinos comunistas, do homossexualismo, aí na nossa sociedade, de um modo geral, nas escolas que está sendo ensinado, a sensualidade, temos a pornografia. Isso tudo é coisa que vai contra a palavra de Deus, vai contra uma vida de santidade. Isso é crise moral. Mas Apocalipse é um livro que tem como tema central a pessoa e a obra de Jesus Cristo. E por isso devemos tê-lo como um livro de esperança, de consolo, de triunfo
para todos os cristãos, para todos aqueles que são salvos em Jesus Cristo, que de fato aqueles que temem ao Senhor deve se ater esse livro, deve ser consolado por esse livro, deve ter esperança por meio desse livro. É um livro de profetismo, isso é um livro profético, onde há profecias que já aconteceram, estão acontecendo, e profecias que há de acontecer em breve. Porque o que João está vendo e ouvindo não é um sonho, é a realidade. E em breve acontecerá. É um livro escatológico que fala das coisas dos últimos dias. É um livro então, também apocalíptico. Então temos que são livros de símbolos. Quando fala de candelabros, trombetas, os selos, são símbolos. Então que a ideia de, por meio desses símbolos, estamos sendo ensinados por meio desses símbolos. Então há três gêneros que se completam nesse livro. Profecia, que é as coisas que vão acontecer, os símbolos, a escatologia, são 3 gêneros que se completam. E assim poderíamos falar e abordar tantas outras coisas a respeito desse livro maravilhoso. Então temos esse livro, que nós precisamos, com urgência, pelo menos enquanto cristãos, ler esse livro, estudar esse livro, meditar nesse livro, mas debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus, da iluminação do Espírito Santo de Deus e do mover do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos ensina toda a palavra de Deus. Ele nos guia em todas as verdades bíblicas, em todo o conhecimento da palavra de Deus. Somente podemos, então, ser ensinados pelo Espírito. Líderes estão negligenciando este livro, tanto na pregação como no ensino. Que você possamos ler esse livro, que você podemos, nessa era, nos atermos a esse livro, que é um livro pertinente para os nossos dias. Que Deus te abençoe, que Deus esteja com você, que o Espírito de Deus esteja falando ao seu coração para ler, estudar e meditar nesse livro. Porque precisamos saber o que está acontecendo em nossos dias através desse livro. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.